Hola, hola, queridos alumnos, queridos estudiantes, sean todos muy bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la maestra Yanara Camusa y estaré aquí con vosotros, os ayudando a aprender la lengua española. Classe 12, revisão e avaliação. ¿Listos para estudiar? Entonces, vamos a empezar. Hola, mis queridos, sean muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española, empezando la clase con los numerales. Entonces, los numerales é um conteúdo com muita informação, que são aí os números que nós já conhecemos. Empezando, los números possuem a particularidade de apresentar duas formas gráficas distintas. Ou seja, os números se apresentam de duas formas gráficas diferentes. A primeira é um signo linguístico, ou seja, as letras, os números por extenso. E um signo matemático, que são os números, né? Então, temos aí os números, a grafia deles e o número por extenso. Eles se encontram reunidos dentro da classe gramatical chamada numeral. Então, a classe gramatical dos números é o numeral. Dentro dessa classe, temos 4 subclasses, que são numeral cardinal, ordinal, fraccionários e multiplicativos. Nuestra clase vai falar sobre 2 de estas 4 subclasses, que são os cardinales e os ordinales. E começando com os números cardinales. Que são, professora, os números cardinales? Então, eles expressam unidades inteiras. Com eles se podem medir quantidades e se utilizam junto a substantivos contáveis. Então, quando vamos falar dos números cardinais, né, os cardinales, nós vamos falar que eles expressam unidades inteiras. Aqui não tem nada fracionado. Inteiro. Ele vai servir aí para medir quantidades, ou seja, quantidades, sendo sempre aí um número contábil, ou seja, um número que é possível contar. E aqui eu apresento a vocês os números cardinales, os números em espanhol del 1 a 100. Então, observem aqui todo esse quadro em que nós temos del número 1 hasta el 100, tá bom? Então, vamos ler a primeira classe aqui de números, né? Os nossos números mais básicos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se estamos falando de um outro idioma, a gente pode observar que temos números muito parecidos com o português, mas também temos números diferentes, tudo bem? Então, observem que, por exemplo, 2, no português nós temos 2 e 2. No espanhol vamos ter 2, tanto para o feminino quanto para o masculino. Aqui no 7 nós vamos ter 7, né? E no 9 nós vamos ter 9. Então, temos essa diferença entre esses números. Depois, vamos ter a seguinte categoria, né? De 11 hasta 15. 11, 12, 13, 14, 15. Aqui é parecido, lembra um pouquinho o português? Porque no português nós temos a presença do Z. E observem que onde tem o Z do português, aqui nós vamos ter o C, tudo bem? E aí aqui, del 16 hasta el 19, são os números formados a partir do numeral 10, né? Então, aqui nós temos essa divisão. Se vocês dividirem, percebam que esse Z se transformou em CI
e depois foi acrescentado o número base. Então, 16, 17, 18 e 19, formando uma palavrinha somente. E aí entramos na casa dos números 20, tá bom? Então, observem que assim como do 16 ao 19, a casa do número 20 vai ser formada com uma palavra só. Em português eu tenho 21. Aqui eu tenho ele 21. A mesma coisinha dividida aqui, esse ezinho se transformou em i e a gente depois acrescenta o número base. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Tudo bem? A partir do 30, né, todas as nossas dezenas, elas serão feitas separadas. Então, percebam que aqui temos la Y, 31, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e, por exemplo, 92. Chegando ao 100, que também pode ser chamado de ciento, dependendo aí da palavra que ele vai compor. Então, do 31 até o 99, nós vamos ter essa divisão em duas, né, palavras com a presença do Y, de lá, Y no meio. Então, esses são os números cardinales del 1 hasta el 100. E seguindo, vamos a los ordinales. Então, os ordinales são aqueles que indicam el orden ou la posição de algo respecto de uma série ou sucessão. Ou seja, ordinal, como o próprio nome já indica, ele vai falar de ordem, né? Ele vai indicar a ordem de alguma coisa. E todos são variáveis, tanto em gênero, masculino e feminino, como em número, né? Singular e plural, segundo o substantivo al que se refere. Ou seja, eles são variáveis. Vocês irão encontrar ele tanto no masculino, feminino, quanto no singular e no plural. E aí nós temos uma regrinha dentro dos números ordinais, que vocês vão ver que os números primeiro e terceiro, eles perdem o último O toda vez que eles acompanham um substantivo masculino. Vamos observar aqui a tabelinha. Então, nós temos aqui a primeiro e primeira. Então, o nome completo seria primeiro. E a gente retira o O, ficando primeiro, se ele estiver acompanhando aí um substantivo masculino. E aí vamos ter segundo, segunda. No terceiro, essa regra vai se repetir. Terceiro. Eu tiro o O, ficando terceiro, se ele for acompanhar um substantivo masculino. E temos também a versão feminina, terceira. Temos quarto, quarta, quinto, quinta, sexto, sexta, sétimo, sétima, tá bom? E aí, seguindo, vamos ter el octavo e octava, noveno e novena, e ele décimo e décima. Então, esses são os números cardinales, usados aí para, por exemplo, em corridas, né? Em campeonatos, onde vai indicar, por exemplo, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, e eles indicam ordem e posição. E aí, reforçando a regrinha do primeiro e do terceiro, vamos aqui ver, os números ordinales, primeiro e terceiro, aparecem apocopados. A perda desse O se chama apócope, tá bom? Quando antecedem a um substantivo masculino singular. Então, sempre que for verificar, tem que ter atenção se esse não é um substantivo masculino no singular. E aí chegamos, né, no nosso assunto verbal, que é esse pretérito indefinido. Então, se vamos falar de pretérito, vamos falar do quê?
de passado. Então, ele pretérito indefinido, também chamado, gente, de pretérito perfeito simple, é um tempo verbal del modo indicativo que se utiliza para expressar ações passadas pontuais, ou seja, que já aconteceram em determinado ponto. A menudo se utiliza em orações junto com o pretérito imperfeito. Ou seja, né, aí às vezes também vai se utilizar com o pretérito imperfeito. E aqui temos os usos desse pretérito. Então, o pretérito indefinido se utiliza fundamentalmente para expressar algumas ações. A primeira são ações passadas pontuais. Por exemplo, hace um par de meses fui a Bariloche. Então, por que um passado pontual? Já foi um passado, já aconteceu, a ação já acabou e eu sei quando isso aconteceu. Quando foi? Hace um par de meses, ou seja, mais ou menos aí uns 2 meses, né? E aí temos as ações sucessivas. Por exemplo, no quiso entender lo que me hizo e nuestro amor se apagou. Então, ele não quiso, né? E o amor se apagou. Uma ação sucessiva. Como ele não quis entender, o amor acabou. Ações passadas de las que se conoce su principio y fin. Por ejemplo, fui el viernes temprano y estuve allá hasta el domingo por la mañana. Então, aqui eu sei quando começou a ação e quando ela terminou. E ações passadas que ocorrem de forma repentina. Então, algo também repentino, a gente pode utilizar o pretérito indefinido. Por exemplo, el sábado por la noche se puso a llover muitíssimo de repente. Então, foi sábado à noite, do nada, né? Se puso, ou seja, começou a chover muitíssimo de repente. E aí, nós temos essa forma repentina. Agora, vamos verificar a conjugação, as terminações de los verbos regulares del pretérito indefinido. Lembrando que os verbos são divididos em 3 conjugações. Os de primeira, verbos terminados em AR, os de segunda, verbos terminados em AR, e os de terceira, verbos terminados em IR. O que eu quero que vocês observem aqui no nosso quadro é que nós temos ER igual a IR, não é verdade? Isso quer dizer, meus amores, que as terminações dos verbos regulares terminados em ER e IR são a mesma. Então, observem. No AR, nós temos trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajastes e trabajaram. E aí, verbos terminados com ER, por exemplo, comer, eu comi, tu comiste, ele comió, nosotros comimos, vosotros comistes e eles comieron. Verbos de terceira conjugação, vivir, eu vivi, tu viviste, ele vivió, nosotros vivimos, vosotros vivistes e eles vivieron. Vocês observaram que elas possuem aí a mesma terminação? Então, verbos regulares, a gente encontra a raiz, adiciona as terminações e esse verbo está conjugado. Mas aí nós também temos a presença dos verbos irregulares. E eles têm uma formação própria, vamos ver. Então, a formação del pretérito indefinido irregular. Então, ele pode ser dividido em alguns grupos. E aqui nós vamos trabalhar com 3 grupos diferentes. O primeiro grupo são verbos com raiz irregular. O segundo, verbos com câmbio de vocal. E o terceiro, verbos que são totalmente irregulares. Começando com os verbos com raiz irregular. São aqueles em los que se modifica toda a raiz. Comprende la mayoría de los verbos irregulares
em pretérito indefinido. Então, os verbos, a maioria dos verbos irregulares no pretérito indefinido são esses verbos aqui, os que possuem a raiz irregular. Mas o que corresponde? O que significa, professora, essa raiz irregular? Observem aqui comigo que nós temos, por exemplo, o verbo descer, né? E aí, a raiz desse verbo descer, tirando a conjugação, ficaria DEC. Mas quando a gente vê ele conjugado, é DIJ. A mesma coisa aqui com traer. Eu tiro a minha conjugação e sobraria tra. Mas aí tem tra com Jzinho no final. Vocês conseguem observar aí que esse radical ele é completamente irregular. E essa é a maior irregularidade do pretérito indefinido. Essas são as desinências de forma geral. E, iste, o, imos, istes e eram, os verbos irregulares que a gente vai encontrar, ficando deci, dire, dijiste, dijo, dijimos, dijistes e dijeron. Traer, traje, trajiste, trajo, trajimos, trajistes e trajeron. Percebam que na nossa conjugação padrão é ieron e nesses dois verbinhos é somente eram. Mas por que isso acontece, professora? Então, os verbos decir e traer e os verbos terminados também em inducir, eles vão ser, lá naquela terceira pessoa que a gente viu, né? Eles vão ter a forma eram e não a forma ieron, que é a padrão. E aí nós vamos ter os verbos com câmbio de vocal, né? São alguns verbos que vão ter essa irregularidade, são aqueles terminados em IR. E como é que vai acontecer essa mudança? Então, a gente vai ter a troca do E e do O, né, na última sílaba dessa raiz. La irregularidade só ocorre nas terceiras personas, tanto do singular, né, quanto do plural. Por regra general, la E, né, vai se transformar em I e la O vai se transformar em U, tá bom? Outro ponto de atenção é que em los verbos com dos vocais seguidas, por exemplo, oír e ler, a vogal, né, da terminação vai se transformar em la G. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa conjugação. Por exemplo, o verbo pedir, em que a vogal temática é o E, vocês lembram que vai se transformar em I nas terceiras pessoas. Então, pedi, pediste, pidió, pedimos, pedistes e pidieron. Morir, né? A vogal temática é o O e ela vai se transformar em U nas terceiras pessoas. E ler, que a gente tem as duas vogais, na terceira pessoa, a gente vai ter a presença de la G. E aí essas são as irregularidades de câmbio de vocal, o nosso segundo grupo de irregularidades. E nós temos também os verbos totalmente irregulares, o nosso terceiro grupo. Por último, há verbos irregulares que não seguem nenhuma regra. Vamos ver quais são esses verbos. São os verbos dar, os verbos ser e ir. Então, observem que dentro dessa tabela, eles não seguem um padrão. Dar, di, diste, dio, dimos, distes e dieron. Na verdade, ele não tem um padrão. E observem que tanto o verbo ser quanto o verbo ir, eles são conjugados exatamente da mesma forma. Fui, fuiste, foi, fuimos, fuistes e foram. E aí, finalizando, meus amores, a nossa aula, eu trago para vocês os marcadores temporales utilizados aí com el pretérito indefinido, que são ayer, anoche, antes de ayer, la semana passada, el mes, año passado, em 1988, em agosto e hace uma semana. São palabritas que a gente utiliza nas orações para determinar o tempo em que a ação do verbo
foi realizada. No nosso caso, en el pretérito, en el pasado. E aqui está nosso repasso. Nos quedamos aqui e nos vemos em uma próxima classe. Hasta luego!